Nós damos início ao nosso estudo de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa parábola de hoje, seguindo essa série de estudos sobre parábola, ou parábolas, está registrada em Mateus 7, 24 a 27, e que fala sobre os dois alicerces, ou os dois fundamentos, que é uma parábola bastante conhecida, que diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou arruinada. Essa parábola dos dois alicerces, quando nós olhamos assim, logo identificamos algumas questões importantes. Primeiro, esse texto fala de dois construtores, duas pessoas que se dispuseram a construir. E também de duas casas. E, ao mesmo tempo, de uma forte chuva ou de uma tempestade que caiu e que veio contra essas duas casas. E aí nós podemos pensar em algumas situações quando olhamos para essa parábola. Primeiro, o que significa uma casa? O que ela representa? No filme O Mágico de Oz, de 1939, antigo, porém, no final, né, a Dorothy Gale, ela tem uma frase que é muito interessante, onde ela diz: não há lugar como o lar. Eu conheço uma pessoa, né, que sempre dizia assim: o melhor lugar do mundo é a nossa casa, né, ele se referindo ao lar, que é um lugar todo especial, um lugar de aconchego, um lugar onde nós desfrutamos da companhia de pessoas que nós gostamos, um lugar em que podemos nos abrigar, um lugar onde podemos ter o abraço das pessoas queridas, um lugar onde, quando ficamos doentes, nós gostamos de ficar. Quando alguém adoece ou precisa ir para um hospital, recebe todos os cuidados, mas sempre é tão bom voltar para casa, chegar no nosso cantinho, no nosso lar. Mesmo quando alguém viaja ou sai de férias, fica um tempo fora, há uma vontade enorme de voltar para aquele cantinho, voltar para o nosso lar. A casa, portanto, é um lar, né, onde nossas histórias se desenvolvem e onde nossa memória mais remota se estabelece. Quando nós somos pequenos, né, nós vamos formando ali muitas imagens, aquele ambiente onde nós nos criamos, que é o nosso lar. Pode-se passar muito tempo na vida, muito tempo mesmo. Mas algumas imagens, algumas coisas, né, ficam tão profundamente marcadas em nossa memória, justamente nesse contexto do nosso lar, é onde nós ficamos muito tempo da nossa vida. Portanto, o lar, nós podemos dizer assim, é o nosso reduto, é o nosso cantinho, é aquele lugar muito especial onde nós queremos ficar. Mas voltando aqui para a construção, o texto nos fala de construção. E se nós pensamos na construção, quem já construiu sabe do que eu estou falando, ele é um processo longo e muitas vezes difícil. Não se constrói de um dia para o outro assim com a maior facilidade. Principalmente quando pensamos, quando alguém mesmo constrói, é o que o texto aqui nos indica. Não estou falando de grandes obras, onde trabalham milhares de trabalhadores, onde muitas vezes as coisas podem até ser mais rápidas. Mas aqui falamos de uma pessoa construindo o seu próprio ambiente, a sua própria casa, o seu próprio lar. Qualquer construção ela envolve planejamento, você precisa pensar como vai ser, se vai contratar um arquiteto ou não, precisa muito tempo, muita dedicação, muito cuidado.
E também é preciso ter dinheiro, né? Obviamente, para você comprar todo o material para que essa casa seja construída, essa construção aconteça. E pelo que nós podemos entender, o texto nos dá a entender, pelo menos, que os dois, eles mesmos construíram, né, conforme eu falei. Por isso, havia muito tempo para que isso acontecesse, não se fazia isso assim de uma hora para outra. Certamente eles tinham sonhos, né, tinham aspirações e tinham propósitos para a sua própria casa. O texto também nos dá a ideia de que as duas casas eram semelhantes, parecidas, e que, ao que tudo indica, foram construídas muito próximas umas às outras, porque elas passaram pela mesma situação. Então, quando a enchente veio, elas estavam praticamente no mesmo ambiente e no mesmo espaço. Não dá a entender que uma ficava num lugar, outra ficava no outro, mas sim que elas estavam próximas, que estavam ali muito parecidas também, né, quando se olhava para elas. Quando alguém olhava, provavelmente não conseguia identificar muito essa diferença, se uma estava construída de uma forma, pelo menos na parte do fundamento, comparado com a outra. Não havia essa distinção, não era possível fazer assim, olhando de fora. Interessante nós entendermos, né, porque Jesus usa essa parábola, né? Sempre quando ele conta uma parábola, eu já citei isso em outro momento, ele sempre parte de algo que as pessoas conheciam. Ele não vinha falar de algo estranho que as pessoas sequer imaginavam do que ele estaria falando. E por isso, quando ele fala ali, né, de onde eles construíram aquelas casas, né, era próxima da região do Mar da Galileia. Ali era muito arenoso, e eles têm uma época de chuva e uma época de seca, né? Não é como o nosso clima aqui, que é bem separado, as 4 estações. Lá não se distinguia tão bem essas 4 estações. Havia um período mais chuvoso e um período mais seco. No período da seca, então, quando as pessoas iam construir, aquela areia ela ficava bastante endurecida, ela ficava um chão muito firme. Então, dá para entender que quando um deles foi construir, ele olhou aquela terra seca e dura e construiu sobre aquela terra mesmo, apesar de ela ser areia. Ele não se deu conta disso. Então, por isso que o primeiro, ao que tudo indica, construiu sobre um solo duro, que até aparentemente poderia parecer seguro e firme, mas não colocou os alicerces. O outro, porém, cavou uma vala, fez o alicerce, para que assim, tirando aquela parte arenosa por cima, ele chegasse na rocha, onde então o fundamento estava fixado, como se faz hoje, muitas vezes em construções, quando se precisa escavar, né, para chegar numa parte mais sólida, né, para não construir num lugar arenoso, ou quem sabe banhado, né, como se diz muitas vezes. Então não se pode construir assim, é preciso ter um fundamento, né, onde é fixo, né, toda a casa. E aí nós vemos a continuação da parábola, diz que veio uma tempestade de vento e chuva, os rios transbordaram, houve enchente e ela se arremeteu contra ambas as casas. Uma ficou de pé e a outra ficou arruinada. Essa história nós também conhecemos, né? E aí vem a grande questão, né? E alguns ensinamentos que essa parábola nos traz. Olhando para isso que Jesus está mostrando, essa parábola que ele está contando, de que um homem construiu sobre a areia, que outro construiu sobre a rocha, em termos de fundamento. A parte externa da casa poderia ser parecida, talvez interna também, com seus detalhes, não há referências a isso. A referência é quanto ao fundamento, em cima do que essa casa foi construída. E aí vem a aplicação ou o ensinamento de que nós
todos nós estamos sempre construindo a nossa própria vida. Ela é uma construção constante. Eu queria lhes contar aqui uma pequena história que é muito interessante. Conta-se que um certo pedreiro trabalhava numa empresa e ficou ali muitos anos trabalhando, mas já estava cansado, querendo se aposentar. Quando, por último, o seu patrão lhe chamou e disse: olha, eu sei que você já está querendo ir embora, mas constrói essa última casa aqui para mim antes de você se aposentar. E ele foi meio contrariado, sem muita vontade, já não estava mais muito afim de fazer essa construção. Ele construiu de qualquer forma, não usou um fundamento correto, ele usou material de segunda e fez rapidamente, mais para cumprir tabela, né, como se diz. Quando ele terminou a obra, o patrão chegou até ele com uma chave na mão e disse: toma, essa casa é sua. É um presente meu pelo tempo que você se dedicou à minha empresa. O homem ficou estupefato e pensou: puxa vida, se eu soubesse que essa casa ia ser minha, eu teria feito tudo muito diferente, teria feito algo muito melhor com essa casa. Essa história nos faz pensar de que nós, na verdade, estamos construindo a nossa própria vida. Todos os dias acrescentamos tijolos na nossa edificação. A estrutura da nossa vida vai sendo edificada em cada palavra, em cada pensamento, em cada desejo, cada atitude, cada realização. Ali nós estamos construindo a nossa própria vida. Mas, como diz a parábola, nem todos são iguais. Jesus diz: alguns são prudentes, outros são insensatos. E essa parábola justamente quer nos fazer pensar em como nós construímos a nossa vida. Com sabedoria ou com insensatez? Também essa parábola nos ensina, e ela fala que nós devemos ser praticantes e não apenas ouvintes do Evangelho. Jesus começa falando exatamente sobre isso. Quem ouve a minha palavra e não a pratica é como um homem que não é sábio e que constrói a sua casa sobre areia. Mas aquele que ouve e pratica é como um homem sábio que constrói sobre a rocha. Jesus está nos dizendo aqui, isso já acontecia naquele tempo, e precisamos ficar atentos, porque isso vale para hoje. Muitas pessoas apenas ouvem a palavra de Deus e acham que isso já é o suficiente, que não é preciso a prática, apenas ouvir a palavra ou conhecer, mas não de fato a praticar. Jesus disse: quem ouve e não pratica é tolo, não é sábio, porque ele não está construindo sobre a rocha. O construtor prudente ouve as palavras de Jesus e entende que ele é o único fundamento seguro sobre o qual se deve construir. Jesus, quando ele fala sobre isso, ele está exatamente dizendo e falando da importância de nós vivermos a sua palavra. O apóstolo Paulo fala também disso lá em 1 Coríntios 3, 10 e 11, onde ele diz: usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Ponho o alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado, porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Esse texto, o apóstolo Paulo e a parábola de Jesus também nos lembram de uma outra coisa importante que a gente vive no contexto de hoje. Há muitos alicerces sendo oferecidos para nós. Muitas pessoas pensam que elas mesmas são os alicerces da sua própria vida. Esse é um risco de nós, muitas vezes, acharmos que nós somos suficientes para nós mesmos. E aí queremos construir em cima daquilo que nós mesmos somos ou daquilo que nós mesmos
podemos fazer. E é interessante que Jesus aqui só divide os construtores em dois tipos. Geralmente, quando falamos em classes de pessoas, há uma divisão muito maior. Aqui não. Jesus não coloca uma terceira opção. Ou somos prudentes ou somos insensatos, diz Jesus. Não há um meio termo. Ah, eu sou meio prudente, eu sou meio sensato, ou, sei lá, uma outra palavra que queremos encontrar e colocar no meio disso. Não. Ou somos prudentes ou somos insensatos, diz Jesus. As diferenças vão aparecer na hora que a tempestade cair. Quando vêm as tempestades, quando as chuvas vêm, quando vêm os problemas da nossa vida, é que se percebe a diferença. Como já dissemos antes, as duas casas, para quem olhava de fora, eram muito idênticas, porque as casas que eram construídas lá eram todas parecidas. E isso Jesus justamente usa como exemplo. De fora, olhando, aparentemente, parece tudo muito parecido e muito igual. Na prática, quando olhamos no mundo, vemos que as pessoas muitas vezes se assemelham, até quem não segue a Jesus Cristo, às vezes parece que faz as mesmas coisas de quem segue a Jesus Cristo. Mas onde está a diferença? Quando o céu se escurece, as tempestades acontecem, as chuvas transbordam os rios e as duas casas são postas à prova, nesse momento as semelhanças desmoronam junto com a insensatez do construtor que não fez a sua edificação sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Portanto, esse texto se refere, essa parábola se refere justamente àquilo que Jesus fez por nós. E é preciso estar muito atento, porque nós podemos, de uma forma equivocada, pensar que o mérito é nosso, porque nós estamos construindo de forma correta. Não. O mérito está no fundamento. É o fundamento que é bom, não a construção em si. Porque é justamente isso que Jesus está dizendo aqui. O mérito, ou o fundamento em cima do qual nós colocamos toda a nossa fé, toda a nossa expectativa, ela é justamente Jesus Cristo. Não foi a construção em si que se manteve uma casa de pé enquanto a outra desmoronava. O segredo estava no fundamento, no alicerce sobre a rocha. Um princípio claro dessa parábola é que o fundamento da bem-aventurança eterna do homem não está no próprio homem, e sim em Cristo, em suas palavras e naquilo que ele fez. Quando olhamos para o mundo, para o nosso dia a dia, as coisas muitas vezes parecem muito parecidas. As pessoas parecem semelhantes na forma de construir a sua vida. Mas não está na aparência das pessoas onde elas estão se fundamentando, e sim onde elas colocam toda a sua fé, em cima do que elas de fato constroem toda a sua vida. E esse fundamento, como nos ensina essa parábola, deve ser Jesus Cristo. É nele, em cima dele, que tudo aquilo que é a nossa vida deve ser construído. Porque quando vêm as dificuldades, e elas vêm, a chuva veio para as duas casas. Uma não ficou ilesa, ela veio para igual, assim como vem para a nossa vida. Em algum momento, alguma dificuldade vem. E aí sim é que se percebe a diferença, a grande diferença. Quem constrói sobre Cristo a sua vida, com certeza ficará de pé. E não falo só de pé para a nossa vida aqui, mas também para a nossa vida que nos conduz para a eternidade. Porque esse fundamento não vale só para essa vida, mas ele vale também para a nossa vida na eternidade. Que Deus, Espírito Santo, assim nos abençoe e que assim
a nossa vida sempre esteja fundamentada em Jesus Cristo, que é a rocha que pode sim nos levar à salvação. Que assim seja. Amém.